criptonautas de todo o Brasil, né? Sejam muito, né, bem-vindos. Hoje é o programa, né, de inauguração, né, do Criptoverso e nós trouxemos ele para iniciar, né, com chave, né, de ouro. O currículo dele é tão vasto que eu até trouxe uma cola aqui para poder falar um pouquinho sobre ele. Vamos ver, né, se vocês, né, descobrem, né, quem é. Ele é, né, empreendedor, é, né, pesquisador da área de inteligência, né, artificial, Big Data e de blockchain. É idealizador da tecnologia, né, da Cortex. Ele é mestre em estatística e otimização. É também, né, engenheiro, né, elétrico, né, de formação. E também tem até, né, bacharel em psicologia, né, cognitiva. Ele é doutor em IA pela PUC do Rio de Janeiro. Pós-doc também, né, em IA pela FGV. Nada mais, nada menos do que, né, o criador dos primeiros cursos, né, de Big Data, de, né, Bitcoin e blockchain, né, do Rio. Hoje é head da rede, né, Entropia, maior rede, né, de inovação, né, do Rio de Janeiro. E agora, para ficar bem mais fácil, é autor de vários artigos e do livro Bitcoin, né, blockchain e muito, né, dinheiro. É ele mesmo, né, cara? O Christian Aranha, né? Seja muito bem-vindo, né, Christian? Obrigado pelo convite, estar aqui e a oportunidade de divulgar um pouco mais desse conhecimento super valioso aqui para as pessoas que têm dificuldade de ter acesso a essas coisas. Inclusive, ó, na contracapa do meu livro está aqui, ó. Conhecimento é sempre o melhor investimento. Então, estamos aqui para investir no que tem de mais valioso, que é tentar passar conhecimento para vocês. Bom, então já vamos começar por esse tema, né? Você dedicou muito tempo da sua vida à parte, né, de conhecimento. Me fala como é que você resolveu estudar, ou seja, né, como foi isso? Como foi, né, surgindo isso, né, ao longo, né, da sua vida? Como é que você viu essa parte, né? Como é que isso foi, né, surgindo? Então, eu tive uma oportunidade, né, de estar num ponto bem privilegiado, né? Por acaso, eu morava lá do lado da faculdade ali da PUC do Rio, né? Uhum. Que é uma faculdade bastante conhecida, muito, né? Bastante referência, né? No Brasil todo e tal. No mundo. Então, isso, no mundo inteiro, exatamente. No mundo inteiro. Então, eu tive a oportunidade de estar ali do lado e ter contato com as melhores mentes que estavam por ali, principalmente na área de computação, né? Porque a PUC é conhecida por ter recebido o primeiro computador, Sim. que não era um computador pessoal, né? Era um computador gigantesco, ocupava o pátio inteiro, né? Do Brasil, né? Uhum. E ali, por causa disso, acabaram que as maiores mentes da computação e da informática foram para lá, né? Então, eu tive a oportunidade de ter contato com esse pessoal e assim, sempre gostei muito, me interessava desde pequeno, né? Por computador. Naquela época, ninguém tinha computador, ninguém só pra ter uma tinha. ideia, sem revelar muito minha idade aqui. Mas ninguém tinha computador. Início ali na década de 90, final de 80 ainda, né? Isso, exatamente. Eu acho que eu entrei um pouco antes de todo mundo, só eu tinha computador em casa, né? Que a gente chama de computador pessoal. Ninguém tinha. Então, eu comecei a aprender computador sozinho em casa, né? Como as pessoas até hoje... não tinha muita revista, não tinha muito livro. Nada. Era tudo em inglês, era difícil a informação nessa época, né? Porque não tinha internet. E eu tive sorte também, né? Do meu pai, na época, tá fazendo negócios lá com o Vale do Silício, dos Estados Unidos. Então, eu meio que vivi um pouco dessa cultura. E hoje, assim, olhando para trás... é incrível, né, a sorte que eu tive, porque na época a gente nem tinha noção do que era isso, mas agora eu estava lendo, por exemplo, um livro super bacana para quem quiser entender um pouco do poder dessa geografia. Sim. Chama A Guerra dos Chips. Não sei se você já ouviu falar. A Guerra dos Chips, já ouvi falar, porque mas hoje eu não li. Hoje está todo mundo sabendo do poder dos chips, principalmente por causa da NVIDIA, né? Que vai virar a maior empresa do mundo, de repente. De repente vai passar a Apple, de repente vai passar a Tesla. Né? Do nada ela vira a maior empresa do mundo, mais valiosa. Então, vamos fazer um retrospecto, né? De onde é que surgiu isso, esse valor todo do chip? E se a gente voltar lá atrás, isso é contado no livro, tá? Que eu vou passar para você. Tudo começa lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, não é à toa que a gente vê que os Estados Unidos têm esse poder tanto que a gente vê hoje, né? Não é à toa. Foram eles que criaram esse negócio todo. Tudo nasceu lá, né? Então, por acaso,
o meu pai estava fazendo negócios naquele momento ali, e aí viu o que era o computador pessoal e falou Perfeito. assim, tipo assim, vou levar esse brinquedo para o meu filho. Nesse nível. Como se você estivesse fazendo uma viagem e falando assim, olha só, que Tamagotchi legal. Legal, diferente, vou né? levar pro meu Maiorzinho. filho. Foi assim. Aí surgiu um computador, nem ele sabia exatamente o que era, e enfim, Cara, que comecei barato. sozinho a estudar aquele negócio bacana, e aí comecei a programar do meu jeito e tal, assim, tudo de forma Mas já é uma independente. genialidade, porque ali Já era é um alguma negócio coisa. bem incipiente, não tinha Quebrava nada. a cara total ali. E aí o que acontece? E de repente, eu sabendo tudo aquilo ali, falo assim, beleza, agora chegou na hora de entrar na faculdade. Aham. E tava começando, nem tinha ainda, tipo, engenharia de computação na faculdade, Verdade, porque os professores nem verdade. sabiam o que era aquilo. E eu falei assim, gente, olha só, eu já conheço computador e tal, então não faz Aham. sentido, né? Eu vou numa outra faculdade que eu possa aprender o que as pessoas sabem, né? Ali da faculdade que eu não sei, que era a parte da matemática, né? Então eu Isso, fui pesada mais mesmo, eu fui né? mais para a parte da matemática do que da computação, Perfeito. né? E aí acabei dando sorte lá na frente, porque a matemática junto com a computação virou um outro fenômeno, outra bolha. Na época, pouca gente deve lembrar, mas na época virou o Big Data, né? Que tá aí, né? Sim. Que era sim. o computador indo para a nuvem, era o Google começando a processar um monte de coisa e tal. Então, Isso tava um fenômeno ali, 2002, Exatamente, 2003, cara. era Meio já que uma... exatamente. Já era uma discussão enorme. Então, ali. foi meu primeiro boom. Meu primeiro boom foi antes até do Bitcoin, né? Então, Sim, o primeiro foi boom antes. em Big Data e Foi tal. antes. E eu estava muito bem preparado para entender o que era internet, o que era computador, o que era, né, essas tecnologias todas. E, de repente, como eu já tinha trilhado uma vida acadêmica, né? O meu Sim, pai nunca claro. deixou Mestrado, parar, tipo, né? doutorado e tal. Ele falou Você assim, foi olha, até o fim, né? pode trabalhar, mas Você foi até não o para fim. de estudar. Isso foi sempre uma orientação, né, dele, Uhum. né? E aí você vai ver. E eu não gostava porque meus amigos todos já estavam ganhando muito dinheiro, né? Porque, enfim, se você estudar na PUC, porque a vida você vai ser amigo acadêmica de gente que ganha ganha muito muito dinheiro dinheiro. no mesmo Não momento. tem jeito. E eu via eles ganhando muito dinheiro e eu falava assim, gente, não tá acontecendo isso comigo. Não tá pra mim, não. Eu via todo mundo bombando, assim, e eu já tava, sei lá, pelo menos 2, 3 anos atrás. Mas só pra você ter uma ideia. Naquela época, não tinha ainda uma noção de empreendedorismo, só para você ver, e também não tinha muito essa questão do computador. Pouca gente sabia. Eu entrei na faculdade sabendo programar e eu tentava resolver os problemas da faculdade com o computador. Ninguém fazia isso. Ninguém tinha ideia. Ninguém tinha ideia. Eu falei assim, o Christian é o único que faz no computador. E esse nem era muito valorizado, isso, na verdade, né? Só mais tarde que as pessoas foram entender que aquilo ali era uma vantagem absurda. E aí, então, em vez de eu ir para o mercado, que eram os meus amigos iam, Sim. e aí vale a pena fazer um parênteses aqui, que eu acho que é bacana para todo mundo, né? Que tá hoje tentando batalhar no mercado e tal, que não se sente o primeiro da turma. Vale dizer, eu nunca fui bom aluno, tá? Nunca fui bom aluno. Pô, que é difícil, né, de acreditar, né? É difícil de acreditar, porque mas... você fez mestrado, doutorado, é difícil de acreditar nisso. Mas isso não significa que você foi bom aluno, são coisas diferentes. Então, os meus amigos, bons alunos, mas aí você vê como é que a vida pode ser diferente pra gente, né? Traz jornadas, trajetórias diferentes, né? Uhum. Os meus amigos, bons alunos, eles começaram a ganhar dinheiro muito cedo, né? Então, eles foram também pegos pelo mercado muito cedo. Isso que é uma coisa que a gente tem que refletir, né? É verdade. O mercado está muito na frente. Na hora que você vê uma pessoa começando a despontar na academia, eles pegam e já te colocam numa trajetória limitante, na minha opinião. Porque você vai ganhar um salário ali e o teu chefe vai estar sempre meio que te explorando ali e você vai saturar numa folha de pagamento ali. Então, Claro. Eu teria ido para essa direção se eu tivesse sido bom aluno. Mas como eu não fui, então não consegui disputar, acabou que a vida trouxe essa outra direção para mim, que foi o seguinte, Christian, olha só, disputar em programa de seleção e grandes empresas, você não vai conseguir, porque só tem fera do teu lado. Não dá. Eu falei assim, então vou ter que fazer um caminho diferente. E aí, como eu já sabia mexer no computador, isso nem era valorizado, eu falei assim, olha, eu vou começar a abrir meu próprio... Não era valorizado. Não era valorizado, cara. Que mundo era esse, hein, Christian? As pessoas nem davam muita bola, porque pra que vai servir isso, né? Era meio que assim, né? Pra que vai servir o futuro, né? Isso. É só mas, isso, assim, só. Mas o futuro que talvez estivesse acontecendo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nem estava ainda. Incrivelmente demora. Você vai ver como é que demora, né? E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos sozinho com o meu computador num nicho bem pequenininho que eu achava que fazia sentido.
Só que aí eu entrei no mundo do empreendedorismo e eu comecei a montar o que na época nem se chamava de startup. Tá vendo? Aí hoje, voltando para trás, eu falo assim, mas o cara tava na frente do tempo e tudo mais, é sensacional. Não, foi só porque não tive oportunidade. Essa é uma história boa. A vida real é ótima. É uma história boa para todo mundo ouvir, porque parece que você tá perdendo os seus amiguinhos, mas às vezes, sabe, tipo... Pelo contrário. Jesus tá olhando por você ali, falando assim, cara, olha só, teu caminho é outro muito melhor. É difícil de acreditar nisso. É difícil. Acho que na hora é difícil, né? Mas a minha história, eu acho que é um exemplo de que nem sempre o melhor caminho é o melhor, entendeu? Para acreditar nisso. É difícil de acreditar, mas dá para acontecer. Então, eu fui pegando vários caminhos muito bons. Eu entrei em startup, né? Que depois, sei lá, 10 anos depois daquilo que aconteceu... Era febre. Todo mundo abria startup de nada. Eu já estava ganhando a mesma coisa ou mais que os meus amigos. Estava ali parelho, né? E aí, a gente já sabe que como... eu tinha trilhado um caminho acadêmico muito forte, eu já conhecia... E no Rio de Janeiro é muito bacana isso também, né? Eu cheguei a falar uma vez que o Rio de Janeiro é meio que o Vale do Silício brasileiro, porque, se você for pensar bem, tem algumas teses sobre isso, né? O Rio de Janeiro é pequenininho, compara aí, Rio de Janeiro ou São Paulo, ou sei lá, Rio, até Rio os Estados Unidos mesmo, muito menor. Muito. E quantas universidades tem aqui? Você Absurdo. já parou pra contar? Sim, boas. São pelo menos umas 7. Olha, tem Universidade Federal, né? A UF é muito boa, do lado da FRJ, que é muito boa. Tem o IMPA, que é super premiado internacional, muito bem boa. E eu nem falei da PUC aqui ainda, né? Tem a PUC, né? Tem o ERJ, que também é boa em algumas áreas. Muito boa em outras áreas e tal. E é importante essa multidisciplinaridade. Não, eu nem citei todas aqui, mas tipo, há pelo menos umas, talvez 7 ou 8 universidades e muito perto do tipo. Você sai andando e chega na outra universidade. Entendeu? É verdade. Então, é uma concentração de doutores num curto espaço físico muito grande, sabe? Isso promove muita coisa. Sim. E aí todo mundo fala assim, não, mas o Vale do Silício é sensacional. O Vale do Silício, você tem que pegar aquela lambretinha até chegar num outro lugar. Não tem essa geografia tão bacana. Tão boa assim, né? Então, eu circulava muito fácil dentre os grupos de estudo das universidades. Entendi. E aí, por acaso, em uma dessas reuniões, tinha um cara maluco que ninguém deu atenção. Aí parece filme. Quase ninguém deu atenção pra ele. Porque todo mundo fala que era maluco. Aliás, fala que é maluco até hoje. Né? O cara tava falando assim, vem aqui que eu descobri um negócio que é muito legal. Não sei o que lá. Olha esse negócio, esse tal de Bitcoin. Aí eu falei assim... Caraca, aí, tipo, só eu era maluco pra entender o maluco. Você não tinha pego aquela época ali do e-gold, né, Bcash? Porque um pouquinho antes, né, do Bitcoin ali, 2002, 2004, 2006 ali, tinha uma tentativa de fazer dinheiro, né, por e-mail, dinheiro, enfim. Era o início das ideias de fazer uma moeda, mas que estava ainda muito ruim. Nada disso. Inclusive, essa é outra história bacana, né? Para as pessoas ouvirem. Porque eu nunca fui da área financeira, né? O legal foi que o Bitcoin abriu essas portas para mim completamente. E é uma porta assim, é um portal, não é uma porta. É incrível. Que depois que eu conheci o Bitcoin e comecei a estudar, e óbvio, demorou um pouquinho. O bacana foi o seguinte, por que eu consegui, né, tá na frente das outras pessoas, né? Eu digo que assim, eu tava com todo o conhecimento certo. Com todo o conhecimento certo, que faz muita diferença, né? Claro. Então, de novo, né? Foi muita sorte para mim. Porque eu conheço várias histórias parecidas com a minha, que estavam lá no mesmo momento, inclusive as pessoas que estavam junto comigo naquela sala que o professor apresentou, ou não acreditaram, achavam que era coisa de maluco, ou era aquele trader que comprou e vendeu no dia seguinte porque ganhou 10%, já era uma graninha. Já era entendeu? muito dinheiro. Já era muito dinheiro. Entendeu? Ou o cara falou assim, não, isso aí é uma pirâmide, saiu fora, não sei o que lá. Então, eu estava num momento que eu tinha conseguia compreender todos os fatores daquele negócio ali. E, gente, essa parte eu posso dizer, não é fácil. Até hoje, eu não entendo tudo que está nesse livro. E várias pessoas vêm falar comigo, Christian, mas olha só, eu já entendo de criptomoeda. Vale a pena comprar o seu livro? Eu vou aprender alguma coisa. Assim, eu aposto com qualquer um que não dá para entender 100% o que está nesse livro, porque é coisas muito difíceis. Então, eu digo que é para todos os públicos, né? Eu, obviamente, como tem a ver com blockchain, né? Eu dividi em 4 blocos. Então, assim, né? Por quê, né? Por quê? Os 4 blocos, eles têm níveis diferentes, que é para todo mundo poder pegar, né? Claro. Desde a historinha do dinheiro no primeiro bloco, até o terceiro, quarto bloco, que aí já não é mais para qualquer um. Aí é para o cara que... E nem precisa ser, tá? É só para quem realmente é da área de tecnologia, quer se debruçar e conseguir
entender um pouquinho mais ali a última milha, né? Mas o que eu costumo dizer, que entender mesmo a fundo os bits e bytes, o que muda para a pessoa? Porque em tese muda quase nada, né? Eu até falo isso num trecho rapidamente no livro. Em tese muda quase nada, porque os dois só precisam fazer o quê? Entrar em contato com o Bitcoin, comprar o Bitcoin, guardou o Bitcoin e você está apto a ganhar dinheiro. Perfeito. Okay? Isso. Então, qual é a diferença do cara que entende tudo, bits e bytes tecnicamente, que leu meu livro, que correu atrás, e o cara que só ouviu falar e comprou? Teoricamente, pouca, nada. Né? Pouca diferença. E aí, esse é um dos argumentos que eu falo no livro, porque, você vê, né? Eu fiquei tanto dentro da academia que eu acabei fazendo até outra graduação, né? Eu fiz psicologia também, né? Caramba! Legal. Então, qual vai ser a diferença? Se duas pessoas estão comprando a mesma coisa, elas têm, obviamente, o potencial de ganhar a mesma coisa. Sim. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que um consegue acreditar mais tempo naquilo que está ali, porque ele tem certeza de tudo que está por trás. Claro. O outro fica mais abalado com qualquer coisa psicologicamente, que aconteça, porque ele não sabe muito bem o que está por trás, então ele fala assim, meu Deus, então agora acabou esse tudo. de Bitcoin? Então, caiu 30%. Será que é pirâmide mesmo e tal? Então, eu digo que a diferença nesse ponto, assim, sem querer levar muito a sardinha para a religião, mas é uma coisa psicológica mesmo. Para mim, a diferença do ganhar dinheiro nesse universo aqui é uma questão de fé. Você tem que acreditar. Quem acredita mais é quem ganha mais. Dentre todas as características, né, que o Bitcoin tem, que nós estamos aqui para dar uma simplificada, mas dentre todos esses detalhes, né, que o Bitcoin tem, né, blockchain, né, do Bitcoin, que não se chamava, né, blockchain, era outro nome, né, time chain. O que você acha que é mais disruptivo? O que faz o Bitcoin, de fato, ter o poder que o Bitcoin tem em relação a todas as outras criptomoedas? Tá. Antes de falar das outras criptomoedas, vamos entrar no Bitcoin aqui como investimento em geral, né? Porque assim, falar de Bitcoin com as outras criptomoedas talvez seja um assunto um pouquinho mais avançado, que a gente pode chegar daqui a pouquinho. Daqui a 2 minutos a gente chega lá, mas vamos dar uma base geral de dinheiro aqui para o pessoal, né? O que faz o Bitcoin, o impacto do Bitcoin, né? Vamos voltar lá no início do livro, né? Na historinha lá atrás, nem existem as outras criptomoedas ainda, né? Surgiu o Bitcoin. Qual é o impacto que o Bitcoin tem no mundo? E qual é a diferença do Bitcoin sobre todos os outros investimentos, né, que estão disponíveis aí o tempo todo para as pessoas? Então, o bacana é isso. O Bitcoin, ele é multifacetado, né? Ele não tem só uma dimensão, né? Uma perspectiva de para que ele serve, para que ele é bom, né? Por isso que é tão difícil entender o Bitcoin. Tem gente lá que sabe operar e tal, tá de olho nele, com o preço sobe, o preço baixa, mas não é só sobre isso. Assim, na minha opinião, até esse é o menor valor do Bitcoin. O impacto do Bitcoin é mais o impacto até na sociedade. Por quê? Interessante. Se a gente for olhar o Bitcoin, por isso que eu digo que ele abre as portas para o mundo financeiro que eu nem me ligava antes. Ou seja, olhando para trás, eu falo assim, cara, eu ia ser um derrotado na minha vida se eu não conseguisse entender isso. E eu acho que todo mundo tem que entender isso, sabe? Senão não vai entrar, não vai sair da Matrix. Tem a mesma ideia. Não vai sair da Matrix. Então, o que acontece? Eu acho que é meio que claro para todo mundo, né, que o dinheiro hoje representa o centro de poder mundial. Fato. Praticamente isso, né? Quem tem muito dinheiro tem poder, né? Muito. Então, a luta mundo inteiro para todas as coisas que você quer, todos os desejos que você tem, todos os sofrimentos que você tem também na sua vida, tá toda apontada para o dinheiro, né? Acho que não tem a vida de um aqui que não seja orientada pelo dinheiro, né? Você tem que acordar e descobrir o que você vai fazer. Influenciada, né? De alguma maneira influenciada pelo dinheiro. Você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você vai ter que ter um filho, não sei o que lá, porque você quer viajar, você quer realizar seus desejos, tudo é orientado pelo dinheiro, tá? Então, imagina que tem um vetor mundial que todas as pessoas no mundo estão atrás desse negócio, né? Obviamente, quem tem mais poder vai conseguir controlar e dominar mais ele, né? Então, perfeito. Né, aí você vai fazer pergunta, né? Afinal de contas, quem é dono do dinheiro? E essa pergunta tem uma resposta, né? Isso que é bizarro. Tem gente que é o dono do dinheiro. Ou seja, você está aí ralando, ganhando seu dinheiro no final das contas, e tem um cara que é dono disso. E ele vai explorar você o quanto ele quiser, a hora que ele quiser. Essa é a primeira coisa que você tem que parar para pensar, né? Tem até uma tira minha, que deve estar até no meu Instagram,
que é uma pergunta que ninguém se faz. Olha só como é que a gente é alienado, né? Ninguém se faz, ninguém, nem eu nunca me fiz. Só para você ter uma noção do grau de alienação, né? E se o dinheiro é a coisa mais importante do mundo para todas as pessoas, as pessoas deviam parar 2 minutos para refletir sobre o que é o dinheiro, né? E a primeira reflexão é o seguinte: vamos ver se você já fez ou vocês já fizeram essa pergunta na sua vida. Você é dono do seu próprio dinheiro? Não. Pois é. Você tem essa clareza nessa pergunta. Com Bitcoin eu sou, mas sem o Bitcoin eu não sou. Mas porque você já é um cara um pouco mais avançado. Sim. Para quem é leigo, tá todo dia, guarda o dinheiro em casa, eu tenho certeza, a resposta de quase 99% das pessoas vai ser: claro, o dinheiro é meu, eu trabalhei por ele, então é meu, tá aqui, tá em minha posse. E quando você descobrir que você não é dono do seu dinheiro, é tipo... o triplex, né, se abre, porque fala assim, como assim eu não sou dono do meu dinheiro? Explica isso melhor, né? Porque as pessoas vão ter dificuldade de entender essa parte. Vão ter dificuldade, mas a primeira coisa é você entender que você não é dono, tá? Então, por que você não é dono? Porque você tá pegando uma coisa que a gente pode considerar um ativo, né, uma coisa que tem valor, que quem controla e quem gerencia isso é o governo, é o Estado, né? Claro. Por quê? Você pode produzir um dinheiro novo sozinho em casa? Não, porque senão esse dinheiro ia desvalorizar. Exato. Mas o governo pode. O Banco Central tem o poder de chegar lá e imprimir mais uma nota. Ou seja, criar dinheiro do nada. Né? Ele tem o poder de retirar o dinheiro do mercado também. Ou seja, você tá com um papelzinho que, no final das contas, é uma promessa do governo para você, dizendo assim, olha só, eu posso te entregar esse valor se em algum momento me interessar. Ou seja, você trabalhou pra caceta para ganhar essa promessa. Então, estamos todos nós, assim, refém dessa estrutura que acontece lá em cima. Então, a primeira coisa a observar é o seguinte: não adianta achar que a nossa vida vai andar de boa assim. Não, a gente está dentro de um sistema, ou seja, a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão lá em cima, porque essas coisas que estão lá em cima, eu digo assim, no Estado, no governo, todas elas interferem nesse negócio que você acredita ser dinheiro, tá? Sim. E a gente fala assim, tá, então eu tenho que prestar tudo acontecer, ver tudo que está acontecendo no governo, tem que começar a ter uma noção da economia, do Banco Central e tal. E aí fechou. Não fechou, porque o dinheiro do Brasil também não é do Brasil. Então você sobe mais ainda a escada e vai chegar provavelmente lá nos Estados Unidos, que é quem manda hoje no mundo inteiro. Por que os Estados Unidos manda no mundo inteiro? Simplesmente porque ele tem mais dinheiro do que o mundo todo, né? A primeira que tem mais dinheiro. E com dinheiro, com muito dinheiro, o que ele fez? Ele montou o maior exército do mundo, né? Porque dinheiro dá o poder de você montar um exército. Claro. Então, ele meio que comanda as negociações todas as economias do exatamente. mundo. Então, Indireto ou diretamente. Então, né? se ele quiser desvalorizar o dinheiro aqui que está no Brasil, ele pode fazer isso. Então, é tudo uma questão de negociação. Ele vai ameaçar lá, posso desvalorizar, aí o governo brasileiro tem que ir lá e negociar, fala assim, não faz isso, porque senão a gente faz isso. No final das contas, tem um cara lá em cima mandando, né? Então, se a gente não começar a observar o dinheiro lá fora, você não está entendendo o que está chegando na sua mesa todos os dias. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que isso aqui é o início do portal, tá? É o início. Mas o que a gente está falando aqui é sobre governança. Então, sempre foi assim na história, né? Só para vocês terem impacto do que é o Bitcoin na vida de todo mundo. Sempre foi assim. A gente sempre está subjugado a camadas superiores de governança. E aí, de repente, alguém inventou esse tal do Bitcoin. Que pela primeira vez, você pode ter alguma coisa que é sua. E o governo não pode interferir, os Estados Unidos não podem interferir e ninguém pode interferir. Então, pela primeira vez, agora, você acertando, né? Porque você já conhecia. Pela primeira vez, a gente pode... Isso é surreal. Pela primeira vez, a gente pode responder essa pergunta como um sim. Olha quantas revoluções a gente já passou pela história, né? Muita gente considera a Revolução Francesa como, agora, né, o proletário conseguiu chegar no poder e tal. Não, o proletário continuou sendo explorado igualzinho depois da Revolução Francesa, não mudou nada. A primeira vez que realmente muda alguma coisa e que o trabalhador pode ser dono do dinheiro dele é depois da invenção do Bitcoin. E explica um pouquinho, porque essa é uma ideia bem complexa, porque muita gente não entende, né, que Bitcoin é um ativo que você pode levar para pós-vida se você quiser, você não precisa entregar para ninguém. E como isso muda o jogo? Exatamente. Dá uma detalhada nessa ideia. Essa é a pergunta. Essa é a ideia. Como que isso muda o jogo, né? Qual é o impacto dessa resposta, sim, pela primeira vez na história? Quais são os impactos do resto todo, né?
Porque, em princípio, não, é só um sim e a vida continua igual. Só que aí é isso, né? Se você é dono do seu próprio negócio, por que você é dono? Porque você tem acesso a ele numa coisa que está guardada dentro da sua cabeça, né? Tipo, você tem uma senha, você decora a senha e acabou. Ninguém pode pegar, ninguém vai chegar naquele negócio de jeito nenhum, né? Porque se você pensar, falar assim, não, mas eu tenho uma obra de arte na minha casa, pode bater a polícia lá e pegar. Mas eu guardo ouro. Não dá para guardar ouro suficiente em casa. E se você... Essa é outra discussão que já tive várias pessoas que entendem tudo de investimento e não conseguem responder isso. Mas eu tenho ouro guardado no banco. Assim, peraí, se tá guardado no banco... Não é seu. Experimenta aí sábado à noite no banco tentar pegar o seu ouro. Você vai ver que as regras não estão muito a seu favor. Estão mais a favor do banco do que seu. Agora, Bitcoin você pode guardar a mesma quantidade e tudo dentro da sua cabeça. E aí você vai dar ou transferir só para quem você quiser, a hora que você quiser. E assim, desse modo, né, que você falou, assim, por exemplo, vamos passar, vou morrer, e aí, tipo, morrer, levo a senha na minha cabeça e acabou. E o dinheiro sumiu do mapa, porque ele era seu e você não transferiu para ninguém. Então, tem várias pessoas pensando em como é que vai ser a nova forma de herança, por exemplo. Sim. Como é que você faz para morrer, para deixar o dinheiro para os seus filhos. É uma nova tecnologia, tudo novo, que nunca foi pensado pelo fato de você agora ser dono do seu dinheiro, tá? Dono não é de verdade, você é o seu próprio banco, né? Isso, mais ainda. Então, vamos chegar nesse segundo ponto agora. Então, além de você ser dono do seu próprio dinheiro, tem um outro fator que também é tão impactante quanto esse, que é bom as pessoas entenderem, que é o seguinte, o Bitcoin, ele está programado em código, e esse código, ele é distribuído por milhões de pessoas do mundo todo, e eu tenho uma cópia dele, você deve ter uma cópia dele também, eu rodo. Né? Que está escrito lá que só existirão ou existem 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, ninguém no mundo é capaz de criar um Bitcoin novo, assim como é capaz de todas as outras moedas, tá? Por isso que assim, por que a gente compra, né, o nosso dinheiro e aí o nosso dinheiro desvaloriza? Porque tem gente que pode criar. Por que o dólar desvaloriza? Porque pode criar. Aí você fala assim, mas e o ouro? O ouro também tem minerador extraindo da terra todo. E jogando mais ouro no mercado. Então, quanto mais ouro tem no mercado, um ouro vale menos, né? Isso é lei da oferta e demanda. Óbvio. Aí, pela primeira vez de novo, olha como é que o Bitcoin tem tantos impactos, né? Pela primeira vez na história, de novo, a gente tem um recurso digital que ele é finito, precisamente finito para todo sempre. Ninguém pode emitir nenhum. Cristian, qual é a defesa? Por que alguém, se tem um código lá, não pode ir lá mexer no código? Beleza, eu tenho cópia do código. Pode ir lá mexer e falar assim, agora eu vou botar mais Bitcoin aqui para mim. Vou colocar 22 milhões, eu pego 1 milhãozinho, beleza, tá ótimo. E aí imprimir Bitcoin em casa. E, Cristian, você falou do sistema. Beleza, agora só falta convencer os outros milhões de pessoas que têm esse código a alterar o código também em meu favor. Então, assim... em seu favor, em meu favor, né? Todo mundo tem que concordar que eu vou ser mais rico do que eles, né? É fácil. Acho que todo mundo aqui ia concordar rapidinho. Então, o que a gente costuma dizer, que muita gente diz para mim, né, um argumento muito recorrente é mas isso é feito por humanos e a gente não tem esperança nem fé na humanidade, né? E eu concordo. Qualquer ser humano é corruptível. Qualquer um. É só dar poder para ele. Claro. Se eu der poder para você criar mais ouro em casa, todo mundo aqui vai querer tudo. E eu não vou recriminar ninguém que crie dinheiro. Vai ter jatinho. Ok. 3 jatinhos, vai ser por aí. Faz parte da humanidade, eu entendo como é que funciona isso, vai fazer. Agora, um humano pode ser corruptível. Agora, pega 1 milhão de humanos, é exatamente o oposto disso. Agora, vamos fazer o raciocínio ao contrário, né? Então, já entendi que qualquer um aqui, se puder ganhar, né, uma joia aí, vai aceitar a joia, não tem problema, e vai seguir a vida. Agora, vamos fazer a discussão ao contrário. A gente está aqui no Brasil, né? Hoje, né? Todo mundo sabe como é que as coisas estão aqui, né? Hoje, esse ano é ano de eleição, né? Verdade. Super polarizado e tal, né? Então, vamos dizer assim, tem, sei lá, votantes aqui, tem 30 milhões de pessoas, talvez 40, tem um número assim, né? E quem é que acredita que na próxima eleição todos esses 40 milhões vão votar exatamente em um mesmo candidato com consenso e convicção total?
Aí eu tenho certeza que a resposta é zero. Se numa mesa de 3 pessoas, as pessoas vão sair na porrada porque não é esse candidato, porque é aquele candidato que é melhor, não sei o que lá. Aí, entendeu? Agora, como é que é a crença ao contrário? Na hora que é você tem certeza que é corruptível. Agora, na hora que você pega milhões, é justamente impossível. ao contrário. É impossível. A chance é zero de consenso. Ainda mais como está hoje, né? Zero, então, zero. Mas explica um pouquinho o que é o consenso, né, do Bitcoin. Né? Você falou assim, eu estou rodando o código original lá na minha máquina e eu sei, né, o que é um full node, etc. e tal. Mas explica, né, para as pessoas o que é essa ideia, né, de consenso, né, em Bitcoin. Porque não é meio que centralizado em algum lugar que nos Estados Unidos pode ir lá, pode atacar esse servidor, que está todos os bitcoins do mundo nesse servidor. Exatamente. E aí ele toma tudo para ele. Exatamente. Não é. Essa que é a beleza do Bitcoin, que ele é um sistema distribuído, né? Esse sistema distribuído em computação começou a surgir ali na meados de 2000, 2010. Eu justamente estava estudando exatamente isso na época na minha empresa, né? Isso que é incrível, né? Eu já tinha uma boa noção do que ia ser aquilo ali. E o sistema distribuído, o que acontece? Ele é assim, você coloca uma máquina plugada na internet, né? E aí outra pessoa, sei lá na Holanda sobe outra máquina. E os dois têm um programa que eles emitem uma mensagem pela internet, assim, do tipo, alô, tem alguém aí? Na internet, tá? Esquece, já não tem mais fronteira geográfica, né? Alô, tem alguém aí? Alô, tem alguém aí? Imagina você tá lá, né? Tá parecendo que eu tô aqui no meio de uma gruta, assim. De repente você ouve uma voz lá do outro lado falando assim, eu tô aqui, alô, eu tô aqui, alô. Eu falei assim, opa, tem mais uma outra pessoa. Aí daqui a pouco surge outra pessoa, e você não tem a menor ideia onde que tá. E essas pessoas começam a se comunicar de forma não hierárquica, ou seja, ninguém tem mais poder, nem menos poder do que ninguém ali. Todo mundo só tem capacidade de emitir uma mensagem ou de receber e ouvir aquela mensagem. Então, isso que é um sistema distribuído. E por que isso é revolucionário? Aí tá vendo mais uma revolução. Por isso que vale tanto dinheiro. Porque isso, né, o Peter Thiel tem um livro muito bom, né? Um dos caras famosos lá do Vale do Silício. Sim. Ele tem umas teses muito boas sobre inovação, né? E ele sempre diz, ele fundou o PayPal, é um dos bilionários lá do Vale do Silício. E eu gosto sempre de lembrar o que ele fala, que é o seguinte, para dizer que é uma disrupção, que é o termo que todo mundo fala. É revolucionário, é disruptivo e tal. Não é simplesmente você ter uma coisa melhor do que outra. Ele fala assim, uma disrupção, ele vem assim, com 10 coisas muito melhores, né? Então, o Bitcoin é um desses tipos. Não adianta você só apontar uma coisa. Ah, não, mas ele é descentralizado. Ah, não, mas ele tem supply infinito. Ah, não, mas ele não tem... São 10, assim. E a gente pode discutir os 10 hoje aqui. Ainda vai sobrar mais coisa de quão absurdo é. Só pra vocês terem uma ideia, gente, eu fiquei sem dormir durante 3 dias falando assim, não é possível que isso está acontecendo. É uma coisa surreal. Ou depois que você entende e fala assim, como eu não pensei nisso antes? Porque a gente é tão alienado que não tem chance. O problema é esse. Eu teria capacidade de montar um Bitcoin, mas eu não tinha a menor chance de pensar isso dentro da bolha que a gente vive. Exato. Então, a nossa função aqui é meio que quebrar essa bolha. Falando assim, gente, olha só, tem coisa aqui fora da matriz que vocês souberem, vocês vão conseguir fazer coisas muito mais incríveis, né? Então, voltando para a gente no sistema distribuído. Então, essa caverna de pessoas ficam negociando de igual para igual. E por que isso é disruptivo? Porque antes do Bitcoin surgir, como é que funcionava a internet, né? E aí você pode ver aí, né? Se você entrar na internet aí, em qualquer lugar que você esteja, agora, o pessoal que está usando aí o celular, deve estar onde? Deve estar no Instagram. Né? O Instagram, ele tem um dono. Você está acessando um servidor que é da Amazon, provavelmente, que tem outro dono, né? E que dita as regras para você o tempo todo. Você acessa o Mark Zuckerberg lá, que é o dono do servidor, e volta para você. Aí eu entro aqui e vou acessar o Instagram também. Você acha que eu tô falando direto com você? Não, eu tô falando com o Mark Zuckerberg e o Mark Zuckerberg tá passando para você. Esse é o sistema que sempre foi. Essa é a arquitetura, né, que a gente chama. A forma como a internet sempre funcionou. Nunca foi vai pro servidor direto para você. É o servidor no meio com um dono, que nesse caso é o Mark Zuckerberg, que coloca o código dele na Amazon, que tem outro dono, que é o Jeff Bezos, e a gente é completamente usuário, consumidor e refém dessa estrutura. Perfeito. Todo mundo sabe aqui, acho que hoje é mais claro, né? Todo mundo sabe aqui que eles mandam no jogo. Ou seja, de um dia para o outro eles mudam a porcaria do algoritmo e todo mundo tem que se ferrar aqui, mudou o algoritmo, e agora como é que eu vou fazer, não sei o que lá, e corre atrás, né? Porque eles têm o poder da centralização. E aí, o que a gente falou aqui no início desse podcast?
qual é o maior poder do mundo, né? Se Instagram tem valor, tem poder, o que tem mais do que o Instagram? A gente já falou aqui no começo, né? O que todo mundo corre atrás. Dinheiro. Dinheiro. Aí a gente vai fazer a mesma pergunta. O dinheiro sempre foi igualzinho ao Instagram. Ele é centralizado. Ele tem o Banco Central dos Estados Unidos, que dita as regras do dólar. Ele tem o Banco Central do Brasil, que dita as regras do real. E a gente está aqui achando que está um para o outro. Não tá. Tá todo mundo aqui refém das regras que eles estão criando e vão mudar as regras aqui. E olha só, e sinto dizer para todo mundo, mas é uma coisa legal para também sair um pouco da Matrix, fica todo mundo... Hoje, as pessoas gastam muita energia, né, discutindo política, porque Sim, mais para a esquerda, mais para a direita, não sei o que lá, porque aí você vai votar no candidato feliz. E aí, na hora que a gente sai dessa bolha, a gente fala assim, cara, isso é uma perda de tempo gigantesca, porque o seu voto não vale absolutamente nada. Ele em 150 milhões, sei lá. 150 milhões, se forem votantes, não sei o que lá, nada. Agora, tem um voto que é muito mais poderoso do que esse e que ninguém pensa. O sistema é feito para a gente não pensar. Por isso que eu estou tentando aqui furar a bolha o tempo todo, né? Porque na hora que você enxerga o que você deveria enxergar, mas o sistema não deixa, você fala assim, caraca, agora pronto, agora é fácil viver a vida, né? Agora a vida se tornou mais fácil. Porque o que realmente faz a diferença? A gente já entendeu que a coisa mais valiosa do mundo hoje é dinheiro, né? E dinheiro é centralizado, né? A gente já falou que o Banco Central controla. Beleza. Perfeito. Então, uma coisa que a gente poderia fazer até antes do Bitcoin, se dinheiro é a coisa que mais vale, todo mundo orienta a dar dinheiro, em vez de ficar preocupando se eu voto no candidato X ou candidato Y, que tal eu me preocupar aonde eu vou gastar o meu dinheiro? Isso é um voto infinitamente mais poderoso do que aquele que você coloca na urna. Que dentro de milhões de pessoas e de propaganda e tudo mais, vale muito pouco. Não vou dizer que não vale nada, mas vale muito pouco. Eu acho que você gasta-se muita energia por um voto que vale muito pouco. Agora, imagina que onde você bota o seu dinheiro são várias vezes durante o dia. A decisão de todos os dias de onde você gasta o seu dinheiro, ou seja, são vários votos por dia, e você não está parando para pensar no impacto disso. E isso realmente muda o mundo. Então, se, por exemplo, hoje todo mundo se juntar e quiser falar assim, olha só, não estou gostando de como a marca tal ou a loja tal está tratando os funcionários. Eu não vou falar uma marca aqui para não fazer. Mas já aconteceu já recentemente. Aí, né? Viralizou vídeo na internet, sei lá. Cara, não é legal como é que a empresa tal está tratando os funcionários. E, de repente, as pessoas, por causa disso, pararem de gastar nessa loja e gastarem na outra loja que é concorrente e tudo mais... Acabou, você assumiu o controle do jogo. Incrível. É o maior voto que você pode fazer na sua vida. Mas poucas pessoas têm noção do poder que é onde você gasta o dinheiro, né? Então, isso é uma coisa que nem tem a ver com Bitcoin, que as pessoas começarem a realizar o fato de que o dinheiro que está no seu bolso é o maior voto que você tem, né? Fato. Beleza, mas a gente já entendeu que esse dinheiro que está no seu bolso, ele é meio que controlado por outra pessoa. E aí vem a disrupção maior do Bitcoin. Que agora ele surgiu, né? E a gente já viu que são milhões de pessoas a serem convencidas para mudar. Ou seja, ele não vai mudar nunca. Né? Assim, antes do Bitcoin mudar, tem que todo mundo chegar ao mesmo candidato aqui no Brasil. Então você já viu que não vai. 100% das pessoas votaram na mesma pessoa. Não vai. Exatamente. Não vai. Então o Bitcoin tem menor chance ainda de mudar, né? E aí é um ativo agora que não tem mais Banco Central, ou seja, é fixo e não vai poder emitir, ou seja, não vai poder desvalorizar nem controlar o dinheiro que está no seu bolso. E é de igual para todo mundo. Não tem alguém que tenha mais poder do que o outro em termos de posse de dinheiro. Aí você fala assim, Christian, mas então agora estamos em direção ao socialismo, ao comunismo. Não. Porque tem pessoas que vão continuar tendo mais dinheiro e outras menos dinheiro. Isso vai acontecer no mundo normalmente. E aí vem esse ponto que você acabou de colocar, né? Uma das coisas importantes dentro do sistema do Bitcoin são o tal dos mineradores, ou seja, quem faz o Bitcoin funcionar, né? Isso é uma dúvida de todo mundo. Porque se eu consigo transferir dinheiro para você, tem que ter alguém processando esse sistema, né? Claro. E se não tem um dono... Como tem a Visa, né? Isso, né? Como tem a Visa, como tem na Redcar, né? Que tem que processar a operação ali. Exatamente. É a Visa. Quando tu passa na loja, a Visa. Né? É como se fosse a Visa, só que sem um dono, uma né? central da Visa. Central, né? Distribuída. Distribuída. Ou seja, são várias pessoas, ou melhor, qualquer cidadão pode se candidatar a ser parte de processar a rede. Então, eu, por exemplo, lá em casa, falo assim, olha só, eu quero fazer parte desse sistema aí de processar a rede do Bitcoin. Aí você vai lá, pluga o teu computador na rede e pronto. E dá ali a quantidade de processamento que o teu computador pode fazer
e você é recompensado por isso na rede. Você ganha um dinheirinho. Então, com incentivo econômico, isso funciona super bem, porque é só você oferecer dinheiro que gente do mundo inteiro vai querer entrar. Então tem uma corrida... E hoje tem empresas, né, bilionárias nisso, né? Tem empresas gigantes. Tem uma corrida grande no mundo em cima da mineração do Bitcoin, porque já que o Bitcoin está super valioso, então vamos trabalhar em cima da recompensa do Bitcoin. E aí tem várias empresas realmente já muito grandes, já que tem... Aí tem a ver com energia, né? Eles têm... Sim, custo energético. Procurando onde é que tem um computador mais barato, com energia mais barata, para você poder ter relação... Menos impostos, né, de aquela dinheiro coisa que toda. você ganha maior que o outro. Aí então, Cristian, mas de onde vem esse dinheiro se não é criado mais dinheiro? Outra dúvida enorme, né? Na hora que você faz uma transferência de um para o outro, isso agora poucas pessoas podem enxergar, mas até poucos anos atrás, você fazer uma transferência bancária, você tem uma taxa. Tem uma taxa, claro. Né? Hoje, por causa do Pix e tudo mais, as pessoas acham que não tem. Mas, fica tranquilo que em breve já vai voltar. E vai ter taxa para tudo de novo. Não tenha dúvida. Alguém está processando, alguém está pagando essa conta para você, tá? Do Pix. Pode ter certeza. Alguém está pagando essa conta. E essa conta vai chegar um dia. Daqui a pouco a gente não vai fazer mais Pix de graça. Sim. Porque tem um computador gastando energia, esse computador tem um custo, né? Então é isso. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que eu transferir Bitcoin para você, eu pago a taxa de transferência. Sim. E esse computador que pegou o Bitcoin para processar a nossa transferência vai ganhar a taxa de transferência. Tá? Perfeito. Só que como o Bitcoin é limitado, né? Em termos de número de quantidade Bitcoin de moedas, né? E as outras moedas não são, porque a gente já entendeu aqui que se você dá poder, ele vai usar. Claro. Então, todo mundo usa, no mundo inteiro. Nunca usaram tanto quanto agora. Uhum. Quem ficar paradinho, sem criar novas moedas, naturalmente, matematicamente, economicamente, vai se valorizar. Porque a minha relação com o outro vai ser sempre... Nominalmente, né? Sempre. Vai se valorizar... Se eu tenho 5 moedas hoje, você tem 5 moedas, então cada uma vale a mesma coisa. De repente, você me aparece com 10... 50 moedas. A minha vale 2 da sua agora, Pelo entendeu? menos, não tem né? jeito. Então, isso que a gente chama hoje de inflação. Por isso que a inflação é um negócio tão importante de se acompanhar, né? Isso, pelo menos, acho que todo mundo consegue entender que inflação é um negócio ruim, porque você vai fazer a feira, de repente você vai fazer a feira, né, mês que vem, e os preços aumentaram, e você está ganhando o mesmo salário, o seu salário não aumentou, só que os preços das coisas que você compra aumentaram. Então, você consegue comprar menos coisas, a sua vida começa a ficar mais difícil por culpa do quê? Culpa da inflação. E da onde vem a inflação? Exatamente do que a gente acabou de falar. É o governo criando novas moedas. Claro. E aí, por que ele não me dá essas novas moedas? Boa pergunta. Porque ele cria novas moedas para quê? Para ele usar. Exato. E como o consenso não é distribuído, ele não pergunta pra gente se tá ok. Porque eles votam, eles votam. Lembra que no Bitcoin, o governo tem que pedir nossa bênção para ele ficar rico. Né? Agora, no sistema que a gente tem hoje, que é centralizado, ele não precisa pedir para ninguém. Eu garanto que ninguém aqui votou para autorizar criar novas moedas ou não. Ele cria porque ele pode e ele usa porque ele vai ficar mais rico. E a gente já entendeu que qualquer um que estivesse aqui ia fazer a mesma coisa. Exatamente. Se você tem o poder de ficar mais rico, você vai ficar mais rico. Você vai imprimir. Então é para lá que vai. Até um dia que surge esse diacho desse Bitcoin, que é um dinheiro que é nosso, né? Nosso, assim, das pessoas que criaram o Bitcoin, não tem governo nenhum por trás. E quanto mais a gente tomar a decisão, porque aí vira uma decisão política, né? Quanto mais a gente tomar a decisão de comprar o Bitcoin, mais a gente está dizendo não. Ou seja, pela primeira vez, a gente tem chance de dizer não. Não estou gostando disso. Do mesmo jeito que a gente falou não para a loja, que cometeu lá um ato que você não acha legal, não acha bonito, sei lá, um preconceito, tal. Eu disse não para a loja, agora a gente tem chance de falar não para o governo. Tipo, olha, não estou ok com isso. Então, pela primeira vez, a gente falou que ia falar uns 10, né? Então, pela primeira vez na história, de novo, a gente já faz 10 revoluções francesas aqui, só para você ter uma ideia do tamanho que é o negócio. Né? Pela primeira vez na história, de novo, a gente tem chance de dizer não para o governo. Falar assim, não está legal, não estou ok. Ou seja, é um opt-out de um sistema que é imposto para a gente, né? Então, esse não é um poder muito importante para a gente, que a gente nunca teve. Você foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando dentro né, da internet, né, do Brasil, sobre uma questão, né, de moral, né, que o Bitcoin era algo moral. Você comprar Bitcoin tinha uma associação moral. E aí eu quero que você explique um pouquinho mais isso, porque hoje isso está até meio que no hype, né? Imperativo moral. Imperativo moral e tal.
Mas eu vi você falando isso Sim, como uma das sim. primeiras pessoas falando, né, em podcast, falando na entrevista. Legal, Fala um pouquinho sobre isso. Legal você ter lembrado disso, né? Eu até gosto do nome imperativo moral, porque quando a gente fala na moral, só moral, as pessoas falam assim, ah, não, mas é aquela disciplina ética chata lá da escola e todo mundo foge, né? Eu mesmo fugi, posso admitir que eu fugi das aulas de ética, mas de novo, pra você ver... A gente fugia. A gente fugia. Eu fugi. Mas de novo, só pra você ter uma noção de como é que a gente fica preso numa bolha. As coisas importantes a gente não sabia dar valor. Verdade. Hoje, se eu voltasse atrás, cara, eu teria decorado aquela aula de ética, que são coisas extremamente importantes para nossa vida. Então, por isso que a gente fala que é um imperativo moral, porque só para chamar mais atenção de que a moral é um negócio muito importante. Assim, então, vamos descer um pouquinho mais. O que é a moral, no final das contas? Né? Uma aula que, em 2 linhas, para as pessoas não precisarem frequentar aí as aulas, que às vezes são muito chatas, né? A moral, pra gente, é a nossa bússola do que é certo ou errado na vida, né? Então, isso pode ser estudado na academia, né? Dentro da disciplina de ética, né? Acho que todo mundo tem um senso interno do que é certo e errado. Perfeito. E quem pautou e quem pauta também, até hoje, é uma força influente, né? E hoje a gente sabe o que é influência, porque a gente está vivendo o mundo dos influenciadores aí, né? Verdade. Então, na verdade, eles estão... Os influenciadores, mal ou bem, eles ajustam a nossa bússola, porque eles falam todo dia o que eles acham, e se alguém que a gente admira muito falar que acha isso certo, a gente também vai achar certo. Se ele falar que é algo errado, a gente vai acabar falando errado. Mas tem algum influenciador maior de todos aí, que acho que muita gente deve estar ciente, se não tiver ciente, vai ficar ciente agora, que é a religião. Claro. O maior deles, talvez, Jesus, né? Sem dúvida. Que é quem começou essa história lá atrás, dizendo, olha só, esses aqui são, né, os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais. Então, isso está muito dentro, entranhado muito dentro da cultura de todo mundo. Sim. E sinto dizer para vocês, essa não tem muito como escapar. É muito difícil, né? Porque a gente cresce com esse negócio, esse dogma na nossa cabeça e tal. Você vai ter que fazer muito esforço para realmente... Claro. Você pode até racionalmente tentar mudar na sua cabeça. Lá dentro, você vai ouvir a voz da sua mãe falando... Você conviveu com isso aqui no Ocidente desde criança, né? Vai entrar em crise. Todo, se não respeitar, vai entrar em crise. Vai achar que vai pro inferno e tal. É muito... Psicologicamente, Verdade. É muito forte. Pesado, é muito difícil, né? Então, pra gente mudar essas regras do jogo também é muito difícil. Mas, enfim, essa bússola da moral, ela aponta para esses lugares, né? Então, o que todo mundo concorda? Acho que eu não vou nem perguntar, porque é muito fácil de concordar. O que não está legal na nossa sociedade hoje, né? O que não está bonito? O que a gente tem vontade de mudar? Eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui não estão confortáveis do mundo como está hoje. Sim. Não acham que ele está indo para uma direção que vai ser muito boa. Não acham que meus filhos vão ter um mundo melhor do que o meu, né? Tem um certo pessimismo com relação a isso, né? Sim. E o que na minha cabeça, tem vários, tá? Mas na minha cabeça é muito claro que talvez no ranking seja o mais importante e o mais grave de todos. A gente tem uma desigualdade social muito grande. O que é uma desigualdade social, né? Para mim, isso até está no livro, né? Tem gente com muito, muito, muito dinheiro. Só para vocês terem noção de quanto dinheiro, qual é a diferença, né, de dinheiro, assim. Tem gente assim, tem uma estatística aqui dentro do livro, que eu acho que 8 pessoas têm metade do dinheiro do mundo inteiro. Uau. Tipo, Elon Musk e companhia. Bezos. Eles são donos do dinheiro do mundo inteiro. E a outra metade do dinheiro do mundo todo é dividido entre a gente aqui. E a gente fica se estapeando e tal. E o que acontece? A gente já sabe que dinheiro é poder. Sim. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem. Então, infelizmente, tem uma equação horrorosa do capitalismo, e nesse ponto é importante que a gente tenha consciência disso para tentar mudar isso. Quanto mais poder você tem, mais fácil é de ganhar dinheiro. Sim. Então, se você rodar esse jogo várias vezes, várias fases, o que vai acontecendo? Exponencial o ganho deles. É exponencial. Eles vão ganhando cada vez mais dinheiro e um monte de gente embaixo trabalhando cada vez mais, ganhando menos dinheiro. Isso não vai terminar bem, né? Não parece que vai terminar bem isso, né? Então, é aquele problema todo. Muita gente sofrendo todos os dias e sem saber o que fazer. Por quê? Até ontem, realmente não tinha o que fazer. Não teve revolução na história da humanidade que a gente era refém, né? A gente era refém disso, completamente. Né? Sinto muito. Olha só, se você estava vivo há 10 anos atrás, eu ia dar um sinto muito para você. Não tem solução, o mundo não é justo, que nem o Harari fala, né? O mundo não é justo e nem nunca foi justo. Acabou, e aceita. E é isso aí. E é isso aí. E reza. Acabou, a história não é justa, ninguém bonzinho se deu bem no mundo. O mundo não incentiva, o mundo, né, como muita gente fala assim, o mundo incentiva aí o cara que
né, o psicopata aí que não tem muita ética e moral na cabeça, e é ele que acaba ganhando o jogo mesmo, infelizmente. Então, é o que eu disse, calma, todo mundo fica calmo agora. Até ontem, porque agora a gente tem o Bitcoin, e o Bitcoin, sim, acredite, tem capacidade de mudar esse negócio todo. Por quê? Porque é a maior redistribuição de riqueza da história da humanidade. E todo mundo que está aqui ouvindo tem que parar agora para pensar nisso, porque é o seguinte que funciona. Só existem 21 milhões de bitcoins, tá? Então não vai ter... E é muito importante você falar que você não precisa comprar um inteiro. Não precisa comprar um. Você pode comprar R$10 de Bitcoin. Você vai comprar 0,0000 alguma coisa de Bitcoin, tá? Hoje, como o Bitcoin tá muito caro, as pessoas já falam de Satoshi, tá? Então Satoshi, todo mundo conhece. Satoshi é a menor unidade de Bitcoin que vale menos do que R$1. Então todo mundo aqui consegue comprar, tá? Perfeito. Um Satoshi. Perfeito. O Satoshi é a mesma coisa que a gente falar centavo, tá? Porque centavo é a menor unidade do real. Perfeito. Então, o Satoshi é o centavo do Bitcoin. Para ficar claro para todo mundo, né? Então, e ele tem um número limitado. Então, imagina lá o álbum com a figurinha dourada, limitada, que todo mundo sabe que vale mais. Tem uma corrida para quem vai pegar esse negócio primeiro. Então, por isso que eu digo no meu livro que é uma nova largada para o mundo. Imagina que de repente, a gente fala assim, olha, chegou Jesus de novo na Terra falando assim, olha só, isso aqui tá uma bagunça, eu vou consertar esse negócio. E aí ele confisca o dinheiro de todo mundo. Acabou. Agora todo mundo saiu do zero, ninguém tem mais dinheiro, e dá um reset e começa o mundo de novo. Perfeito. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje. O que você tem que fazer para conseguir mudar aí a sua camada financeira? Vai e pega logo o seu dinheiro. Assim, não fica para trás. Sai na corrida logo e pega o seu dinheiro. Não vai ficar esperando o Jesus chegar e repartir e dar um pão pequenininho para todo mundo, porque não é esse mundo que a gente vive ainda. A gente ainda está esperando, talvez, essa revolução num dia no futuro. Não é essa revolução que está acontecendo agora. Tá? Você tem que sair correndo e pegar o seu. E qual é a diferença? Qual é a grande vantagem, né? Como esses caras têm muito dinheiro hoje, eles estão no sistema que está vigente hoje. Quem é que está na vantagem aí de pegar esse dinheiro novo que pouca gente conhece? O cara que está bilionário que já manda no jogo ou o cara que está lá, o trabalhador que já ganha R$100 e já está meio ferrado mesmo, entendeu? No bilionário, com certeza. Uma visão é de que o bilionário, né? Perfeito. Porque o bilionário vai pegar R$1.000 e vai comprar moleza. A segunda visão é que eu duvido que o bilionário pega todo o dinheiro dele e compre Bitcoin. Claro. Porque o cara tá morrendo de medo. Que troço que é esse? Que eu vou perder todo o meu dinheiro. Ele já tá bem no mundo que está. Então, os bilionários... Ele tem um estado para ele, né? Exatamente. Ele não tem incentivo algum para ir pro Bitcoin. Então, essa é a nossa realidade. Exato. Os bilionários não estão comprando Bitcoin. O Bitcoin tá vindo das massas, das pessoas, da base da pirâmide, que somos nós. Ou seja, nós temos um incentivo muito maior de chegar e pegar esse tesouro primeiro. Porque os bilionários estão morrendo de medo, eles têm o governo para eles têm tudo. Ele fala assim, ó, imagina, você tá num jogo que você tá ganhando o jogo, né? Tá lá na frente, tá 2 voltas atrás do adversário, né? Aí você pergunta para ele, fala assim, que tal a gente jogar esse outro jogo aqui agora? E todo mundo... do zero. Começar do zero aqui. Você acha que ele vai aceitar? Ele não vai aceitar de jeito nenhum. Ele vai tentar tirar o teu jogo da tomada, entendeu? Claro. Porque ele tá ganhando lá com 2 voltas, 3, 10 voltas na frente, sei lá quantas são. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. É verdade. Ótimo. Por mais que ele... seja fácil dele colocar R$1.000, R$1.000 para ele não é nada. Eu quero ver ele colocar a fortuna inteira dele. Essa é a real distribuição. Essa é a real distribuição. Então, a matemática que todo mundo tem que ter na cabeça hoje é o seguinte. A cada real que a gente compra de Bitcoin, a gente está dando um passo em cima do real do bilionário que não comprou ainda. Exatamente. Então, a gente está literalmente confiscando pela primeira vez na história, matematicamente. A gente está confiscando a fortuna dos grandes bilionários. É isso. E matemática financeira é exatamente isso. Se eu comprar um Bitcoin, eu confisquei sei lá, R$300 mil do Bill Gates agora. É isso que eu estou fazendo. É incrível. Um mísero na Satoshi, você já está confiscando. Está confiscando um bilionário. Absurdo. Então, se a gente pudesse hoje falar assim, cara, olha só, vamos equilibrar esse troço de novo? Genial. Não estou falando que o mundo vai ser super justo, que vai ser igual para todo mundo, não. Mas certamente vai ser menos desigual do que é hoje. Essa curva que a gente acabou de ver aí, que não vai terminar bem, que é os bilionários ficando cada vez mais ricos e a gente ficando cada vez mais miserável,
a gente tem agora a chance de mudar esse jogo, porque a gente pode sair na frente, a gente começa a comprar Bitcoin, a gente começa a dizer pro governo que ele tem que se comportar e que não tá legal ficar explorando a gente, porque na hora que o governo imprime dinheiro, ele literalmente faz isso, ele tá explorando. Uhum. Eu sei que é difícil de entender e é por isso que eles fazem tão fácil. Eles fazem porque ninguém entende mesmo, então dane-se, né? Eles estão explorando todo mundo, né? E depois disso, a gente está saindo na frente de quem detém hoje o grande capital, que é sempre criticado, né? O cara tem muito dinheiro, então ele não precisa trabalhar, porque ele tem lá o meio de produção que dá a vida para ele lá, o que ele quiser, ele pode passar a vida inteira viajando. Tá, se você está revoltado com isso, cara, você tem uma saída hoje, cara. Compra Bitcoin. Exato. Porque você está falando para ele, olha, amanhã você não vai mais fazer isso tão bem quanto você está fazendo hoje. O ano que vem, você vai fazer menos uma viagem. Daqui a 10 anos, cara, eu vou estar viajando, entendeu? Exatamente. Então, é um movimento social, talvez... Eu posso afirmar isso daqui... Hoje a gente não está enxergando isso direito, mas já está bem grande. O movimento, estatisticamente, ele está crescendo mais do que a velocidade da internet, só para você ter noção. Uau. A internet foi uma coisa que tomou o mundo de assalto, né? Total. Se você pegar no gráfico, o Bitcoin está mais rápido do que a internet, porque tem a ver com dinheiro, né? Quando tem a ver com dinheiro, todo mundo se mexe. É mais rápido ainda. Exatamente. Claro. Então, daqui a uns 10 anos, cara, tenho certeza que vai ter historiador escrevendo que o Bitcoin foi o maior movimento social da história, disparado, e todo mundo vai estudar isso em todos os lugares. Mas para chegar lá, é preciso ter uma revolução, ter um movimento antes. Então, a gente hoje precisa dar esses passos, que são, cara, vamos mudar esse negócio, vamos confiscar todo mundo, que a gente vai mudar o máximo possível do dinheiro deles. Esse mundo para frente. Então, por isso, voltando à tua afirmação aí, por que Bitcoin, não, para mim, não é uma questão financeira? Você não vai comprar, até vai, mas o principal motivo não é vou comprar Bitcoin para ficar rico. Não, não é isso. Não é isso. Você vai comprar Bitcoin porque é a única chance que a gente tem de mudar o mundo como ele está. É isso. E aí, de voltar com os pés, né? Exatamente. De voltar com os pés. É o que eu sempre... E aí, eu sei que tem muita gente disposta a fazer revolução. Pega todas as revoluções aí, sei lá, Revolução Francesa, lá, a Independência, nos Estados Unidos, sei lá o quê. Não sei citar quantas mais, né? Na Inglaterra e tal. China. Quantas pessoas não morreram nessas lutas, né? Quantas pessoas não pegaram arma e morreram e tal, se sacrificaram e foram torturados e tudo mais? Isso é uma revolução. Claro. Uma revolução é um negócio que as pessoas se sacrificam para mudar alguma coisa. Perfeito. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, cara. A revolução é comprar Bitcoin. Christian, eu comprei Bitcoin e perdi o meu dinheiro. Ok, pode acontecer, entendeu? Mas, cara, tem gente que já morreu por causa de uma revolução. Sim. Essa revolução de perder o teu dinheiro é ruim, mas faz parte do que a gente chama de revolução. É melhor do que morrer, por exemplo, né? Então, é a única chance que a gente tem. Qual é a outra chance que a gente teria? É a única, exatamente. Essa é a melhor frase. É a única que tem disponível hoje. E não é só disponível hoje. Eu diria que a gente tem sorte de participar de um único momento na história. Na história, que é possível existir isso. É na história. É a única que a gente tem de mudar as coisas daqui para frente. Por isso é uma questão moral. Se você acredita no que é certo e errado, e você acha que o mundo está errado da forma que ele está, e quer uma mudança... É isso que você tem que fazer. Tipo, quase seu dever, né? É seu dever. Por isso que é um imperativo moral. Você tem que fazer isso. Se você não tem coragem hoje de pegar todo o teu dinheiro e colocar Bitcoin, e eu não recomendo isso, porque isso é uma transformação muito complicada para a cabeça, começa comprando um pouquinho. O mais indicado é isso. Compra um pouquinho, até porque tem grande chance de você fazer errado da primeira vez e tal. Exato, de você não lembrar da senha. Você compra mais um pouquinho... Depois você compra mais um pouquinho e vai ganhando confiança, porque é assim que a gente aprende na vida, de pouquinho em pouquinho. Isso é muito importante, né, você falar, porque mais do que você comprar na Bitcoin, que você tem que comprar, você tem que estudar sobre Bitcoin, né? Por isso, né, que o seu livro meio que doutrina um pouco disso, né, para as pessoas entenderem que você precisa estudar, né, Bitcoin antes de você sair comprando Bitcoin igual um louco. Você também tem que estudar um pouco, né, de Bitcoin. E outra coisa, como é que você faz a parte, né, de segurança, né, de Bitcoin? Porque nesses anos, eu acho que eu já vi mais, né, corretora, né, quebrar, né, de Bitcoin, mais do que, né, fio branco eu tenho nessa barba. Eu vi muita corretora quebrando nesses anos. E aí eu quero que você indique, né, um pouquinho dessa técnica do que é de fato você ter Bitcoin. Porque se você compra Bitcoin dentro de uma corretora,
ele é seu, de fato? Perfeito. Ele não é seu? De fato, explica um pouquinho isso pro público. Perfeito. Que o público tem muita dúvida disso. Tá, a gente já gastou um bom tempo aqui dizendo que o Bitcoin é descentralizado, ou seja, ele não tem um dono e isso é o maior diferencial dele. E aí, na hora que você vai comprar Bitcoin, alguém vai falar para você, então faz a conta numa corretora tal, e aí vai chegar lá e transfere o seu dinheiro, faz um Pix e manda comprar um Bitcoin. Aí vai falar assim, Cris, mas não era descentralizado? A corretora tem um dono. E é de fato, a corretora tem um dono. Então, olha só, não é legal. Corretora não é para muito bonito, um caminho muito bonito. Eu digo duas coisas para vocês. Primeiro, por que a corretora é usada hoje? Porque é um caminho mais fácil de você comprar um Bitcoin. Então tá ok usar a corretora, né? Eu uso corretora para comprar Bitcoin. Corretora, claro. O que você tem que ficar mais atento é o seguinte: usa a corretora para comprar, mas não deixa a corretora guardar o seu Bitcoin. Porque se a corretora tem um dono e você deixa guardado o seu Bitcoin, é exatamente a mesma coisa que você deixar o seu ouro guardado no cofre do banco. Perfeito e você exemplo. deixar teu dinheiro numa conta corrente de um banco. É a mesma coisa. Você acha que você é dono do seu dinheiro, você não é. Você está confiando na instituição que você deixa o seu dinheiro. Quantas corridas de banco, né, já existiram, né? Pode ser que na hora que você precisar, não esteja disponível para você. Isso significa que você não é dono, tá? Então, se você deixar o seu Bitcoin na corretora, de novo, você não é dono do seu Bitcoin. Mas eu vou estar ajudando moralmente? Vai estar ajudando um pouquinho, não todo, Sim. porque você incentivou a compra do Bitcoin, mas na hora que for necessário, talvez esse Bitcoin não seja seu, então talvez... Né, o governo possa, né, cara, confiscar, né? Porque algumas corretoras têm que declarar. E aí você tem que ter depende toda da essa corretora parte. de realmente resistir e tudo mais. Não. E a gente sabe que alguns casos já não aconteceram. Por exemplo, Sim. no caso da Silk Road, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o mundo real. No caso da Silk Road, que foi uma espécie de corretora para facilitar, assim, lá dos Estados Unidos, né? Que chegou a ter muito dinheiro, ter muitos usuários. Aí, em determinado momento, o governo chegou e falou assim, olha, pode parar, vou interromper essa operação, só que lembra que o Bitcoin, ele tem dono, e no caso, o dono era o dono da corretora. Claro. E aí você fala assim, tudo bem, pode destruir a corretora inteira, mas nunca vai conseguir pegar os Bitcoins, porque os Bitcoins tá no nome, tá na cabeça do dono da corretora, tá? No primeiro momento, sim, beleza. Então, isso poderia acontecer. No segundo momento, você lembra daqueles filmes em que o cara chega naquela sala com apenas uma mesa, tudo preto, e com aquele holofote na cabeça dele, falando assim, olha... Ou você 50 anos de cadeia, 50 anos de cadeia. Eu vou fazer o seguinte, você tem aqui a opção de ficar na pior cadeia aqui dos Estados Unidos durante 2 anos, não sei o que lá, ou você pode me dar a sua senha. Aí, olha só, é boa essa história para todo mundo ficar ciente de como é que o mundo funciona. Aí o cara desesperado fala assim, não, ir pra cadeia, o resto da minha vida, de jeito nenhum, toma aqui minha senha. Adivinha? Ele está preso com prisão perpétua. Ele continua. Está preso. Por prisão perpétua. Ou seja, ele deu a senha, confiou no governo e está preso. Por prisão perpétua. Não importa o que fala para você, não entregue os seus bitcoins. Os Estados Unidos hoje é uma das maiores carteiras de Bitcoin porque esse cara confiou. E era muito Bitcoin nessa época. Porque foi logo no início, 2015, né? Eu acho, 14. Essa carteira ainda existe. Absurdo. Está em posse dos Estados Unidos e o cara está preso. Ele deu os bitcoins dele e está preso. Então, assim, meio que contrariando a ideia de não guardar dólar debaixo do colchão. Isso. Né? O Bitcoin você deve guardar dentro do colchão. O colchão entre aspas, né? Que na verdade claro. é a sua cabeça. Se você achar que você pode esquecer a senha, aí vem a parte mais difícil do Bitcoin, que é o seguinte. Aí, a senha do Bitcoin são, 12 palavras. Então, você pode anotar essas 12 palavras num papel, por exemplo, e deixar na tua gaveta dentro em casa, de um livro, né? Aí dentro tem de um livro. Dentro de um livro, para esconder. Aí tem outras técnicas. Em vez de anotar todas as palavras no mesmo papel, anota 6 num papel, 6 em outro. Deixa metade da senha na casa de um parente seu, porque se... Cria uma passphrase. E se a polícia bater na tua casa, ela não vai ter acesso a tudo mais... Então, tem várias formas aí de você conseguir se proteger de guardar uma senha. Aí você fala assim, não, mas é muito complicado esse negócio do Bitcoin. Gente, quem que não tem que guardar senha hoje em dia? Você não tem a tua senha do banco, por exemplo, que tá todo o teu dinheiro, claro. Como é que você guarda? Tem que guardar. Então, esse é o problema que você já enfrenta hoje todo dia. A chave da tua casa, como é que você faz? Se você perder a chave da tua casa, como é que você entra em casa? Não, tem um chaveiro ali na esquina que abre. Então, não serve pra porca nenhuma a chave da tua casa. Qualquer um bate no chaveiro
dinheiro e abre a volta. Entendeu? Então, esse meio que o mundo, não é um mundo novo do Bitcoin, não, tá? Em guardar a senha. Tem algumas técnicas de segurança mais importantes. Mas eu acho que melhor do que preocupar em guardar a senha, que é uma coisa que as pessoas mais ou menos já sabem, é terminar esse processo com segurança. Então, olha só. A gente vai entrar numa corretora porque a gente vai comprar mais fácil o Bitcoin, tá? Sem muito... Porque senão você teria que encontrar uma pessoa aqui na praça e fazer a transação e tal. Seria complicado. A corretora, ela facilita você adquirir seu Bitcoin. Sem dúvida. Mas, o que você vai fazer? Logo depois de você comprar o seu Bitcoin, e todos os corretores fazem isso, você vai pedir para sacar o seu Bitcoin. Tira o seu Bitcoin da corretora e transfere ele para o que a gente chama de wallet, que é onde você vai definitivamente criar a sua senha e tomar posse do seu Bitcoin. Porque se o teu Bitcoin estiver na corretora, de novo, ele não é seu. Perfeito. Então, a corretora já foi feita para fazer isso, para você comprar e guardar o seu Bitcoin. O maior problema hoje em dia é que, como a gente está mexendo com dinheiro, né? Por isso está aqui, ó, Bitcoin, blockchain, muito dinheiro. Muito mesmo. Todo mundo pergunta para mim, Christian, eu vou ganhar muito dinheiro? Não é sobre ganhar muito dinheiro, é sobre mexer com muito dinheiro. É o muito dinheiro que governa o nosso mundo. É isso que tá explicando aqui nesse livro, né? Então, como mexe com muito dinheiro, inevitavelmente vai chamar a atenção de todo mundo. Claro. 2 minutos, o que acontece? Os bancos, opa, peraí que eu quero brincar disso também. Todo mundo vai criar uma fatia do bolo. Então, o que está acontecendo hoje? Além das corretoras, os bancos tradicionais, provavelmente o banco que você já tem conta, ele já deixa você comprar Bitcoin. Dentro do banco. Qual é a diferença? Os bancos vão fazer tudo, assim como, sei lá, você faz um contrato de telefonia ou de internet na sua casa, sei lá o que contrato você fez, que aí depois quando você quer cancelar, ele tem todos os botões disponíveis, menos o de cancelar a conta. Você já viu? Cancelar a conta não está disponível. Nunca. E é assim, você tem que entrar em contato com nossos atendentes, que demora 3 minutos, que tem um protocolo, não sei o que lá, eles fazem tudo para você não cancelar. Não cancelar tão fácil. Então, é mais ou menos que os bancos vão fazer isso. Já que eles sabem que, olha só, se tiver muito esforço, você não vai querer mesmo, não vai pegar mesmo, deixa. Então, os bancos estão entrando, estão oferecendo Bitcoin, só que eles vão dificultar a beça que você tire e tome posse do seu Bitcoin. Porque esse é meio que o trabalho dos bancos hoje em dia, né? Claro. Se experimenta chegar lá no teu banco e falar que vai tirar todo o teu dinheiro. Todo o seu dinheiro de lá. Eles também não gostam. Não vai ser pode, muito fácil. Também não vai ser muito fácil. E a coisa só vai piorando, tá? Agora é assim, depois de 9 horas da noite, você nem pode mexer mais no teu dinheiro direito, né? Porque, entrou num horário perigoso. Para sua segurança, claro. Para sua segurança, sempre. Claro, sempre para sua segurança. Então, esse é meio que o business do banco. O business da corretora é um pouquinho mais amigável. Mas, de qualquer forma, use qualquer um deles para entrar, comprar o seu Bitcoin fácil e saca. É o mais importante. É o mais importante. Tomou posse do Bitcoin, você está dentro do jogo. Está dentro da revolução 100%. Acho que esse é o maior recado pra galera. E assim, o que você diz sobre as outras moedas que existem, né, por aí? Porque na Bitcoin, logo no início, teve vários forks ali de várias moedas diferentes, né? Litecoin, Dogecoin e outras tantas mil. E hoje você tem diversos projetos com, né, blockchain própria, né, rodando aí, né, pela rede também. Você investe em algum tipo disso? Pelo menos um pouco, pelo menos, né, de brincadeira, essas meme coins. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso, é ótimo a gente entrar nesse assunto até pra gente meio que concluir o podcast hoje aqui, porque isso a gente pode chamar assim, é uma outra forma também. Lembra que a gente está num jogo de poder com peixes muito grandes, com gente que sabe muito bem jogar esse jogo. Então a gente tem que ficar atento e sempre que quiser, vocês podem, né, ter o meu Instagram lá, é só entrar e tirar dúvida. Se quem quiser, eu tô ali para tirar dúvida para vocês, porque eu sei que é difícil. Mas aí, como é que são as formas que eles têm? É tipo a contra-inteligência. Imagina que a gente está começando a revolução comprando Bitcoin e eles vão tentar jogar do outro lado para impedir que essa revolução do Bitcoin aconteça, né? Perfeito. Então, a primeira forma é essa, né? É o banco tentar comprar teu Bitcoin e não deixar você sacar. A outra forma é, vamos em cima das corretoras, pegar todo mundo que deixou dinheiro na corretora e vamos tirar o Bitcoin da galera. Porque eles sabem que a forma tradicional de ir na tua casa e confiscar não existe mais, né? Perfeito. A força, eles não pegam mais o seu Bitcoin. E eles estão desesperados por causa disso. Porque sempre foi assim, a força sempre mandou no mundo, né? Exato. Eles sempre entraram e pegaram o que ele quiser. Às vezes é mais fácil, você deixou o dinheiro no banco é mais fácil, porque é só o cara dar uma notificação pro banco e fala assim, olha, zera a conta dele, isso acontece. Acontece, zera a conta dele e tal, e pronto, acabou, você perdeu o seu dinheiro. Se você guardar o teu dinheiro em casa dentro do colchão, pode bater a polícia lá, um mandato e falar assim, ó, o dinheiro é meu e acabou. Isso já aconteceu com ouro, inclusive, né? Nos Estados Unidos, as pessoas já foram confiscadas e tal.
né? Se você tiver Bitcoin, ele vai bater na porta da tua casa e não vai encontrar nada. E, obviamente, essa operação vai ser um fracasso. Só para vocês terem uma ideia, eles já estão tentando fazer isso no Brasil. Eu tô louco para saber qual é o resultado. Que mandaram confiscar assim, os Bitcoins, mas vamos ver como é que vai ser. Enfim, aí você falou, beleza, então essa parte a gente entendeu bem, estamos ganhando o jogo. Então tá, então vai ser fácil, seguimos aqui nesse caminho da revolução, comprar Bitcoin. Aí eles pensaram, falaram assim, olha só, tá todo mundo indo para lá mesmo, tá comprando essas criptomoedas, a gente vai perder o jogo. Então, qual é o jeito de confundir a galera? Vão fazer várias cópias de Bitcoin e as pessoas não vão saber mais agora qual é o Bitcoin certo. Exato. E é meio que uma estratégia super vencedora, porque você entra lá e fala assim, Christian, mas qual cripto que eu compro para poder entrar nessa revolução? E é muito fácil, porque a gente já viu que é só fazer uma cópia do código, distribuir por aí e falar que é um novo Bitcoin. Então, esse pessoal que tem grana hoje, que manda no mundo, está fazendo isso. Então, é muito importante. A primeira ensinamento é só o Bitcoin é o Bitcoin. Bitcoin BTC e tal, e todo mundo só pode usar esse nome, principalmente nas instituições que estão bem credenciadas, tá? E aí, mesmo assim, tem várias outras criptomoedas que têm outros nomes que as pessoas vão dizer que é o novo Bitcoin e tal. Tem as pessoas que dão nome muito parecido, né? Tipo, tem Bitcoin, tem Bitcoin Cash, tudo para confundir as pessoas e comprarem. Porque se você não comprar o Bitcoin e comprar outra, você tá, tipo, de novo dando dinheiro lá pro topo da pirâmide e não tá adiantando nada o seu esforço, né? Então tem que ser o próprio Bitcoin. Então uma coisa importante é isso, gente. Só o Bitcoin é o Bitcoin. Todas as outras criptos são possíveis golpes, né? Porque tem muito golpe na praia. Então, se você quiser sair do Bitcoin, a primeira coisa é realmente começar a estudar. Aí já não é mais para qualquer um. Se você quiser só comprar Bitcoin para fazer parte desse movimento da revolução que eu falei, dá para fazer, sem muito estudo, né? Tem até lá no meu YouTube, tem um passo a passo lá. Você vai, entra na corretora, tal, compra, não esquece. Qual é o seu canal lá no YouTube? É só procurar Christian Aranha, que acho que chega lá. Perfeito, né? Isso. Christian, acho que todos os lugares. Porque Christian Aranha no Instagram também. Não esquece de colocar H. Christian com H. C-H. Tá, Christian com H, importante. Christian com H. É só procurar. Oi? CN Aranha é o CN arroba. Aranha. CN Aranha é o arroba. Perfeito. Isso. É bom porque tem um monte de fake, né? Sempre tem hoje em dia. CN Aranha H, aí as pessoas se confundem e tal. Sempre tem hoje em dia. Graças a Deus, se você colocar Christian Aranha, eu tô sempre em primeiro lugar nas pesquisas, então não tem muito problema com relação a isso. Mas então, você já viu que para participar do movimento, o Bitcoin tá ok, não precisa estudar muito, tá? É só entrar lá. Christian, eu quero investir em outras criptos para ganhar mais dinheiro. Então, reserva um tempinho e vamos começar a estudar, porque você vai ter que separar um pouco o joio do trigo golpe, aí. O joio do trigo, o que é golpe, o que não é golpe. Fala assim, então você é contra todas as criptos dos novos projetos? Não, não sou contra. Tem muita coisa nova, boa chegando, que, em primeiro lugar, não é para substituir o Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele é o único em termos dessa revolução que eu estou falando, em termos de guardar o seu dinheiro, em termos de você ter posse do seu dinheiro, né, de controle da governança, tudo mais que a gente conversou aqui é só o Bitcoin. Aí eu falei, Christian, mas ok, o Bitcoin é uma reserva de valor de dinheiro que é uma coisa super importante. Mas tem várias outras coisas no mundo para acontecer. Por exemplo, vai ter que ter uma moeda de pagamento rápido, que nem o Pix, por exemplo. Em algum momento. Pode ter uma cripto desse tipo. O Bitcoin não serve para isso. Não serve para pagamento. Ele serve para guardar dinheiro. Tokenizar em algum momento os itens ativos, etc. E tal. Isso, exatamente. Depois você vai ter essas coisas de contrato inteligente, que vão ser uma outra revolução, porque daqui a pouco, por exemplo, no meu livro até tem explicado o caso do Uber, por exemplo. Alguém já bateu na porta, na loja do Uber e encontrou o atendente? Não, gente. O Uber é uma empresa que é um programa de computador. Eu falei, se é um programa de computador, Christian, a gente não pode pegar e distribuir várias cópias dele pelo mundo. É isso que vai acontecer. O Uber, daqui a pouco, vai ser distribuído, não vai precisar mais ter um dono. Então, por isso que a gente fala que a revolução depois do Bitcoin é uma revolução da blockchain, que aí não tem mais a ver com o dinheiro, tem a ver com governança. Que é a empresa não precisar ter mais um dono. Descentralizada. É uma coisa para explodir a cabeça, tipo, é só para abrir hoje, porque isso é muito complicado. Muito longo, eu vou te dizer assim, nem tem, essas soluções estão começando a surgir agora, nem tem uma solução muito clara sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, é como se tivesse uma votação todos os dias de todas as pessoas que usam Uber. Algum cidadão qualquer bota uma proposta no ar falando assim, vamos aumentar o valor
da taxa lá do Uber da e taxa tal. mínima, da taxa mínima. E aí todo mundo se pluga na rede, vota, o código muda, e aí todo mundo pode fazer isso, o dinheiro é distribuído sem que o dono dele tenha esse lucro exorbitante. É uma coisa meio louca que nem essa. Não está acontecendo ainda, mas mas está para acontecer daqui a 10, 20 anos. Mas isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Não é questão de, né, fala de si, mas de quando isso vai acontecer. As empresas vão começar a ser distribuídas porque é uma coisa mais democrática, mais eficiente. E eu acho que o mundo, essa resistência está fazendo o mundo mudar. E o mundo, se mudar, vai mudar para esse lado. Por quê? Aí fala, Christian, mas aí, assim, essa democracia vai ganhar só porque é mais bonita? Não, porque se a gente faz uma trajetória de Uber sem o cara lá, que é o dono do Uber, distribuir o dinheiro para os bilionários e investidores dele, provavelmente vai ser um serviço mais barato. Sim. Porque a gente não está dando dinheiro lá para aqueles bilionários, entendeu? Uhum. Então, se ele é mais barato, de novo, o dinheiro é que manda. Você acha que se o serviço for mais barato, as pessoas vão usar o mais caro ou o mais barato? O mais barato vão usar o mais barato. Então, não é porque a democracia é bonita, mas simplesmente porque blockchain é um sistema tecnológico mais eficiente economicamente. E é a economia que manda nessa história, tá? Então, para quem acha, não, mas é mais bonitinho, o mundo vai ser um paraíso tudo florido, cheio de sol. Não é por causa disso, não se iluda. É porque simplesmente é mais eficiente e a tecnologia mais eficiente sempre ganha ao longo da história. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ganhar. Então é para lá mais ou menos que a gente vai. Então, né, você que está aí, né, até o final desse nosso, né, podcast, né, Criptoverso, acho que esse podcast já merece, né, o seu like. Deixe seus comentários aí, né, para o Christian, que eu levo até o Christian também. A gente faz, né, vários quadros, né, de resposta, né, depois. E quero muito, né, agradecer o Christian por ter, né, inaugurado aqui, né, o Criptoverso. Obrigado a vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. E deixa suas redes sociais, a sua forma, né, de contato. Aonde a pessoa compra o seu livro? Né? Você falou tanto do seu livro. Então, aonde a gente compra o seu livro? Isso, o principal lugar é na Amazon, tá? Para comprar esse livro. Olha o Jeff Bezos aí, gente. Isso, exatamente. E talvez quem ganha dinheiro é o Jeff Bezos de novo, né? A gente tá pagando. Posso já dizer para vocês, esse livro aqui é quase que uma doação para essa revolução, para poder instruir vocês. Por isso que eu fiz ele é o mais barato possível. Eu tirei eu não tenho lucro nenhum com o livro, não ganho nada. Então, ele é o livro mais barato do mercado. Não é porque é mais barato que é o pior. É mais barato para todo mundo poder comprar, com todo o conhecimento que eu tenho, tá? E aí, você entra na Amazon e o que você pode ajudar é dar uma estrelinha para ele ficar lá, né? Depois de comprar lá na Amazon, dar a estrelinha para ele conseguir ficar mais visível para mais pessoas. Para mais pessoas entenderem. Então, é isso. O livro é, de fato, uma distribuição de conhecimento, porque chega um momento da nossa vida que é esse propósito que faz a gente seguir, né? Porque o bacana mesmo é a gente poder fazer essa mudança no mundo. Então, agora, de novo, para quem é religioso, né? A gente está aqui para contribuir com alguma coisa boa para o mundo. E isso é o que eu acredito muito no momento, de que Bitcoin pode fazer essa diferença. Então, eu estou aqui para ajudar todo mundo que quiser. Então, todo mundo que está assistindo aqui, que tiver alguma dúvida e que colocou aí nos comentários a dúvida e tal, a gente pode até combinar um outro dia aqui. A gente pega só as dúvidas da galera e vem aqui e faz de novo. E se vocês contribuírem mais, a gente pode vir aqui fazer de novo, sem problema nenhum. Tá? Estou à disposição de vocês. Tá ótimo. Obrigado pela produção. Obrigado a todo mundo aqui. O estúdio é demais, gente. Legal. Bom, só para fechar, nós temos uma brincadeira que a gente, né, falou, né, que Satoshi, ele deixou, né, um livro que seria meio que um apócrifo aí, né, bíblico, né, deixou, né, pra gente, que é o livro de Satoshi, e nós estamos meio que compondo os versículos e os capítulos desse livro. Muito legal. Então, se você fosse ler esse livro, né, de Satoshi, qual seria um versículo que você tem certeza que Satoshi, né, teria deixado pra gente? Que estaria nesse livro? Com certeza. Olha, primeiro eu acho uma ideia muito boa, né? Porque eu acho que esse é um caminho que a gente já viu que funciona muito bem, né? Que a gente transformar todo esse movimento meio que num evangelho aí de Satoshi e tal. Gostaria muito de contribuir, mas deixa eu pensar, é como se fosse uma frase... fazendo agora, né? Já está fazendo agora, né? Pensa no seu versículo aí, que vai ser o versículo, né, que vai estar lá no livro no futuro. Já vou colocar aqui. Depois então, vamos pensar com mais calma, né? Mas eu imagino que, acho que a ideia é o seguinte, se a gente conseguir, né, conseguirem pensar num todo, né, num coletivo, acho que, paradoxalmente, o que ele mais vai estar fazendo é contribuindo para si mesmo. Não tem como ser
egoísta sem pensar no todo. Isso não é egoísmo, né? Não resulta em nada. Então, o coletivo é o maior egoísmo que existe, na minha opinião. Uau, na salvação na individual. Poxa, obrigado mais uma vez. Gente, valeu. Abraço para todo mundo. Tchau.